Oi pessoal, aqui é o professor Heitor, professor de Biologia da Oficina do Estudante. Hoje nós vamos resolver algumas questões do Enem. O Enem é uma prova que ela insiste bastante nas questões de ecologia, pessoal. E hoje vamos lá a uma primeira questão que eu acho que vai ser exemplar para resolvermos alguns problemas importantes. A questão diz o seguinte: os botos cinzas, Sotalia guianensis, mamíferos da família dos golfinhos, são excelentes indicadores de poluição das áreas em que vivem, pois passam toda a sua vida, cerca de 30 anos, na mesma região. Além disso, a espécie acumula mais contaminantes em seu organismo, como mercúrio, do que outros animais de sua cadeia alimentar. Os botos cinzas acumulam maior concentração dessas substâncias por quê? Esta é a pergunta do Enem. Porque eles são animais herbívoros? Porque eles são detritívoros? São animais de grande porte? Digerem alimento lentamente? Ou porque estão no topo da cadeia alimentar? Bom, a resposta que nós queremos, é uma resposta do porquê que esse boto é o que acumula mais mercúrio do que outros organismos. Então vamos lá entender por que eles estão no topo da cadeia alimentar. A alternativa E da questão é a resposta esperada pelo Enem, tá? Então vamos lá. Vamos olhar na lousa para ver o que nós temos. Aqui nós estamos vendo uma pirâmide, tá? Esta pirâmide ecológica é uma pirâmide que eu vou dizer para vocês que é uma pirâmide de biomassa, né? Então, esta pirâmide de biomassa. Numa pirâmide de biomassa, o que nós temos? Os seres produtores são aqueles que formam mais biomassa. E se eu tenho um consumidor primário, o que esse consumidor faz? Ele vai comer mais biomassa de produtor do que a sua própria biomassa. É como nós, né? Pensando em mim, que eu sou um homem de 80 quilos, certo? Eu como por dia 1 quilo de alimento. Quer dizer que nos 80 dias, mais ou menos, eu comerei a minha própria biomassa, tá bem? Então veja, assim como um consumidor secundário consumiria uma biomassa maior do que a sua própria, e o consumidor terciário também consumiria uma biomassa maior do que a sua própria, como nós estamos vendo nessa pirâmide. Por outro lado, do que nós estamos falando? Nós estamos falando de mercúrio. Mercúrio, vamos dizer assim, que cada bolinha dessas represente um pouco de mercúrio. Esse mercúrio, ele é um elemento, ele é um metal pesado, tá? Juntamente, por exemplo, com o chumbo, tá? E por que não podemos dizer, agora não mais com metal pesado, mas nós poderíamos falar também de um outro elemento que aparece muito nos vestibulares, que é o DDT, que é uma molécula cuja sigla quer dizer dicloro, difenil, tricloroetano, tá? Então é um defensivo agrícola à base de cloro, que foi proscrito, inclusive, o seu uso, devido a este efeito que nós estamos vendo aqui, ó. E este efeito é o efeito que nós chamamos de efeito cumulativo. O efeito cumulativo eu posso também chamar de biomagnificação trófica. Por quê? Porque são substâncias que não são biometabolizáveis, ou seja, o organismo que a ingere ou que incorpora, no caso dos produtores, por exemplo, né, eles incorporam o seu organismo, mas eles não conseguem eliminar. Isso vale para o consumidor primário, para o consumidor secundário e para o consumidor terciário dessa cadeia alimentar. Então o que acontece? Como numa pirâmide de biomassa, o consumidor primário come uma quantidade muito maior em termos de biomassa do que a sua própria biomassa, então ele vai acumular todo o mercúrio que estava acumulado nos produtores. Se não acumular todo, a eliminação vai ser mínima, tá? E o consumidor secundário, por sua vez, também vai consumir uma biomassa maior do que a sua, contendo já muito mercúrio. E aí o que vai acontecer?
ele também vai acumular uma quantidade ainda maior nesta sua biomassa menor. Quer dizer, a quantidade de mercúrio que estava lá no produtor e que passou para o consumidor primário está todinha aqui no consumidor secundário. E no caso da nossa questão, que tratava do boto, né, ou nos golfinhos, ou nos gaviões, que são animais que nós dizemos que eles estão no topo das pirâmides alimentares. Por que topos? Eles estão nos mais altos níveis tróficos, tá? Então, por isso é que eles acumulam a maior quantidade. E por isso que a alternativa que nós tivemos é aquela alternativa aí, que diz, né? Estão no topo da cadeia alimentar, tá? E é por isso que eles contaminam mais desses contaminantes que são bioacumuláveis. Por quê? Porque eles não são metabolizados pelos organismos. Ok, pessoal? Então, essa é uma questão, é um assunto que vocês devem prestar muita atenção, é de muita recorrência no Enem, tá? Valeu, pessoal. Até a próxima.